Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Reino. Hoje em dia, com a internet e com a televisão, nós ficamos sabendo de muitas notícias ruins. Com certeza você já viu alguma notícia de uma mãe ou de um pai que fez mal ao seu próprio filho, ou de alguém que foi preso injustamente sem ter feito nada de errado, ou de pessoas ruins que acabaram ficando soltas sem receber o que mereciam. Geralmente, quando nós vemos notícias assim, nós ficamos chocados. Nós vemos como que tem maldade nesse mundo. Os justos sendo punidos e os culpados estando soltos. Mas, se a gente parar para pensar, nós estamos nessa história também. Nós estamos na história em que nós erramos. Nós merecíamos pagar o preço por tudo que nós fizemos de errado. Nós precisávamos pagar o preço de todo o pecado, que é a morte. Nós precisávamos pagar e pagar com pena de morte. Mas nós não pagamos, porque Jesus quis pagar o preço por nós. Muitas vezes a gente acha que Jesus pegou a folhinha da nossa dívida, apagou a nossa dívida e tá tudo certo. Mas na verdade não foi bem isso que aconteceu. Ele apagou o nosso nome, de quem pagaria aquela dívida, e escreveu o nome dele. Ele trocou de lugar conosco, mas a dívida ela foi paga. Porque o nosso Deus é um Deus justo e alguém precisava pagar a dívida. Então Jesus decidiu, ele quis trocar de lugar com a gente, mesmo sem merecermos. Mesmo nós sendo tão falhos e tão pecadores, e ele sendo tão justo e tão santo. Ele trocou de lugar com a gente. Ele pagou o preço. Ele sofreu a pena de morte. A gente sabe que Jesus morreu na cruz pela gente. Recentemente nós comemoramos a Páscoa e lembramos do sacrifício e da ressurreição dele. Lembramos da morte e da vida dele. Mas no nosso dia a dia a gente se esquece. A gente se acha bom o suficiente para herdar o céu. A gente acha que a gente é digno de alguma coisa e se esquece que a pena que estava lá escrita para nós era de morte. E a gente só não pagou essa pena porque ele decidiu pagar por nós. Ele decidiu morrer. Mas é claro que nós sabemos que ele venceu a morte, é por isso que nós nos alegramos. Nós nos alegramos porque nós sabemos que ele venceu e que nós venceremos com ele. Jesus pagou o preço, mas depois venceu a morte. Nós não podemos nos esquecer disso. Às vezes a gente sabe que ele morreu, mas a gente não imagina a profundidade disso tudo. O quão doloroso foi, o quão difícil foi e o quão ruim nós somos. É claro que é bom pensar que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, que nós somos amados por Deus. Isso não é mentira. Mas nós não podemos esquecer que nós, por nós mesmos, não merecemos nada. Que nós, por nós mesmos, somos indignos. Mas ele é digno por nós. E nós somos dignos nele. Porque ele foi perfeito em tudo. Nós falamos aqui, na semana passada, que ele cumpriu toda a lei, que ele foi justo em tudo e por isso ele pôde nos justificar. Jesus foi perfeito em toda a sua vida. O único que não merecia aquela pena de morte morreu. E todo o resto da humanidade que precisava morrer, agora tem a oportunidade de herdar a vida eterna. Claro que nem todos herdarão, porque não creram que ele fez isso. Mas nós que cremos que ele venceu e que ele fez isso por mim e por você, nós trocamos a morte pela vida, porque ele trocou a vida que ele tinha pela morte. E tudo isso aconteceu porque Jesus tomou o nosso lugar. Hoje eu vou ler um texto com vocês, lá de Isaías 53. O texto de Isaías é muito incrível, porque ele foi escrito de 740 a 681 anos antes de Cristo. Então, muito antes de Jesus vir à Terra, já estava sendo dito sobre ele. Por quê? Porque Deus é eterno, Deus conhece todos os tempos e já sabia o que aconteceria. É incrível como o livro de Isaías fala tão perfeitamente de Jesus, mesmo muito tempo antes dele vir à Terra. Vamos ler então o capítulo 53, agora do versículo 1 ao 3. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura.
Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse comecinho do capítulo vai nos dizer sobre a humildade de Jesus e o desprezo que ele teve aqui na terra. Jesus podia ter vindo ao mundo com qualquer aparência e ele escolheu uma aparência simples e comum, porque ele não queria chamar atenção para ele queria chamar atenção para Deus, para o reino de Deus na terra. Ele não queria a glória do mundo, porque se ele quisesse glória, ele não tinha abandonado o céu. Por isso ele vem. Ele vem sem belos olhos, sem belos cabelos, ele vem como uma aparência comum. Não achamos nele beleza que nos agradasse, porque a beleza dele era agradável a Deus e não a nós. Era o caráter dele, a santidade e a integridade que havia nele, e não o exterior. E isso é algo que nós precisamos aprender com ele. E, por conta disso, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado porque ele não tinha um ótimo status social, ele não pertencia a uma família conhecida. E também não tinha uma beleza que chamasse muita atenção. Por isso ele foi desprezado. E depois, ainda que começou a manifestar os seus sinais, ainda criticaram mais ele, como um de quem os homens escondem o rosto. Por mais que a gente pense, a gente não consegue mensurar como que foi difícil para Jesus na terra. Ele era santo e perfeito, vivendo num mundo de pecado. Mesmo assim, mesmo com tanta humilhação, desprezo, desonra, rejeição, mesmo com tudo isso, ele fez o quê? Versículos 4 ao 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como consequência de toda a humilhação que ele recebeu, ele não se revolta contra a humanidade. Pelo contrário, ele toma as nossas dores e leva sobre si. Sempre que você pensar que você tem paz por causa de Cristo, você tem que saber que essa paz não foi de graça. Ele levou sobre ele mesmo as acusações que eram contra nós e o castigo que era para nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós somos curados e glória a Deus por isso, mas isso foi pelas feridas dele. Nós somos salvos, mas isso foi pela morte dele. E nós o considerávamos como aflito, oprimido de Deus. Mal sabíamos que ele era o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, aquele que está sentado à direita de Deus. Como esse texto é profundo, quando diz que ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. Se as nossas iniquidades estivessem realmente o esmagando. Ele não era oprimido de Deus, aflito, mas ele sofreu muito aqui na terra por conta dos nossos pecados, das nossas iniquidades que esmagaram a Jesus. Nós vemos o que isso resultou para Jesus. Ele não tinha nenhuma boa aparência, nem fama, nem riquezas, nenhum bom status. E aí ele foi humilhado por isso. Como resposta dessa humilhação, ele pegou as nossas dores e levou sobre ele. E aí o que aconteceu depois? Ele foi honrado? Ainda não. Do 7 ao 9. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Esse texto diz que, apesar das acusações, Jesus não abriu a boca. Nós vemos isso acontecendo. Porque se ele abrisse a boca, ninguém teria argumentos contra ele, porque ele era justo. Mas ele sabia que ele precisava morrer.
Então por isso ele ficou quieto. Porque se ele falasse alguma coisa, ele teria razão. Por isso ele se cala. Tem uma passagem na Bíblia que é muito interessante. Quando os soldados vão prender Jesus, e Jesus pergunta para eles: quem vocês estão procurando? E eles respondem: Jesus. E ele diz: sou eu. No momento em que ele diz: sou eu, os soldados eles recuam e caem. Jesus não se defendeu. Jesus não fugiu. Jesus não teve nenhum argumento. Ele simplesmente disse: vocês estão me procurando, eu tô aqui. E a palavra dele fez os homens recuarem e caírem por terra, sem ele ter levantado a mão. Sem ele ter feito nada, ele simplesmente disse: estou aqui, podem me levar. A gente vê claramente nesse texto que ele estava se entregando. Quieto. Sem responder diante das acusações. Sem dizer: sim, eu sou o Filho de Deus. Sem dizer: eu sou justo e vocês não podem fazer isso comigo. Não. Ele abriu a boca para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele abriu a boca para dizer: sou eu, estou aqui. Podem me levar. Jesus se entregou. Jesus se entregou como um cordeiro sacrificado à morte pela culpa do pecado. E agora vamos ler os 3 últimos versículos desse capítulo. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Agradou ao Senhor esmagá-lo, porque assim ele não nos esmagaria. Agradou ao Senhor fazê-lo sofrer, porque assim nós não sofreríamos. No Antigo Testamento nós vemos muito esse termo, oferta pelo pecado, porque era realmente sacrificado um cordeiro, um animal, como nós conhecemos, sacrificado como oferta pelo pecado. Exatamente o texto que Isaías usa aqui, que Deus usa aqui, para se referir a quem Cristo foi ao que ele fez. Ele foi a oferta pelo pecado. Ele foi o cordeiro mudo que se entregou por nós, que derramou o seu sangue, que foi morto sobre o altar ou sobre a cruz. Nós não podemos nos esquecer disso em nenhum momento, porque foi assim que nós fomos libertos. Essa é a história da nossa salvação. A história da nossa salvação não é só sobre um homem que nos amava muito, então apagou o nosso pecado. Ele tomou para si o nosso pecado. Como eu falei no primeiro vídeo do canal, de uma forma um pouco mais lúdica, falando da história de um reino e que Jesus seria esse príncipe. O príncipe simplesmente não foi lá e mandou com que o inimigo fosse embora e não atormentasse mais o povo. Ele foi lá e lutou com o inimigo e se entregou para morrer. Porque alguém tinha que morrer. Se não fosse ele, seríamos nós. E se nós não morremos, é porque ele morreu. Mas é claro que ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele venceu a morte e está vivo. A morte dele nos traz um sentido de continuarmos lutando pelo reino e vivendo pelo reino por conta do que ele fez. Mas a ressurreição dele ainda mais, porque sabemos que ele está vivo. Nós sabemos que o nosso fim será eternamente junto com ele. Porque assim como ele morreu e venceu, nós com ele morremos para a nossa carne, para as nossas vontades. E venceremos com ele. Jesus reina eternamente. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei se seus dias têm sido fáceis, se seus dias têm sido difíceis. Mas alegre-se. Alegre-se porque ele vive. Alegre-se porque, independente do que você está passando, você vive com ele. Você viverá eternamente com ele. Nunca se esqueça da profundidade disso, da morte dele, da ressurreição dele. Não desperdice o que ele fez por você. Ele fez isso para que você tenha a vida eterna. Então receba ele no seu coração.
com toda a sua fé para fazer valer o sacrifício dele. Eu li aqui o texto de Isaías e a gente consegue comprovar esse texto através dos evangelhos. Em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Todos esses livros retratam a crucificação de Cristo e toda a vida dele, mas principalmente ali na semana da sua morte. Leia o finalzinho dos evangelhos e medite tudo que ele pagou por mim e por você. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo para que Deus fale também com os seus amigos, com aquelas pessoas que você conhece. Não se esqueça também de curtir e de comentar aqui embaixo. E é claro, de me seguir lá no meu Instagram também, onde eu posto alguns videozinhos. Estou conversando mais pertinho com vocês lá. Um grande beijo. Tchau, tchau.